31 de dezembro é proclamado hoje o Evangelho do prólogo de São João. Um Evangelho que também foi lido na manhã do dia de Natal. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava junto a Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto a Deus. Por meio dele tudo se fez, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para a sua casa, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu poder para serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Estes não nasceram de sangue, nem de desejo carnal, nem de desejo humano, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Interrompo aqui a leitura para sublinhar em meu comentário este último versículo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Porque São João escolheu a expressão, o Verbo se fez carne. E não escolheu a expressão, o Verbo se fez homem. Que teria parecido mais simples, porque disse, o Verbo se fez carne. Não é casual nem meramente estilístico. Tem profundas razões teológicas. Carne diz muito mais do que homem, porque carne fala não apenas do corpo físico, fala da condição humana frágil, vulnerável, da nossa mortalidade. O termo carne sugere tudo isso: fragilidade, vulnerabilidade, mortalidade. Deus não assumiu a humanidade de vitrine, mas a nossa, ferida e frágil. E, em segundo lugar, o fato de São João ter escolhido essa expressão, o Verbo se fez carne, também estava condicionado pelas heresias primitivas que já começavam a existir. E uma das heresias primitivas era o chamado docetismo. Vem do verbo doquio, que significa aqueles que acreditam que Jesus é uma aparência. Que Jesus tomou um corpo humano, mas aparentemente humano. Ele tomou a aparência humana? Não. E João diz, não, aparência humana não. É verdadeiramente homem, e por isso digo que ele tomou a carne. Dizer carne é fechar qualquer escapatória. Significa ter fome real, cansaço real, lágrimas reais. É verdadeiro homem com todas as consequências. E por isso, para sublinhar que a encarnação é verdadeira, João usou esta palavra da qual precisamos nos apaixonar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A glória de Deus se manifestou na carne frágil, e este é o grande milagre da encarnação. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.